Hoje vamos falar aqui no estúdio sobre as doenças causadas por estresse. Você sabia que, se não controlado, o estresse pode provocar problemas de saúde muito sérios, como obesidade e até alguns tipos de câncer? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o médico clínico geral Roberto Debski. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Então vamos lá, doutor. Quais as doenças mais comuns causadas pelo estresse? Então, para pontuar por que nós adoecemos pelo estresse, eu vou colocar o seguinte: o estresse, primeiro, é uma reação natural, fisiológica. Todo mundo tem estresse, todas as espécies animais, e o estresse é uma proteção. Quando nós passamos por um estresse agudo, por exemplo, imagina os homens das cavernas ou um animal sendo atacado por um predador. Ele tem que ter uma reação em que ele consiga ou fugir ou lutar. É até uma proteção, É uma né? proteção, para ele conseguir lidar com aquele perigo. Então, isso é um estresse agudo e é para a sobrevivência. Sim. O problema do estresse é quando esse estresse passa de ser um agudo e continua se cronificando. Certo. Então, naturalmente, ele teria que terminar naquele episódio agudo e acabou. Mas não, no nosso mundo, os problemas, as preocupações, problemas familiares, profissionais, tudo isso, a segurança, faz com que a gente se sinta estressado continuamente. Aí o estresse passa a uma fase chamada resistência, onde ele se transforma em estresse crônico. E aí é onde pode causar aí algumas onde começa doenças, a né? causar Que aí os já vai para a parte desequilíbrios. física, né? Exatamente. Quando você passa do estresse agudo e cronifica esse estresse, o nosso organismo entra num modo diferente, fisiologicamente falando, o metabolismo se modifica. Então, nós começamos, as suprarrenais, que são glândulas que ficam acima do rim, começam a secretar muito corticoide. A gente ouve falar, o que acontece quando toma um remédio à base de cortisol por muito tempo, de cortisona? Então, a imunidade pode cair, a gente começa a ter problemas de sono, de humor, de libido, alterações gastrointestinais, você começa a ter alergias. Então, tudo isso acontece com a cronificação do estresse. Isso numa fase segunda de resistência. Por isso que a gente ouve muita gente falar assim, eu tenho isso, mas não sei por quê, né? Muitas vezes é causado pelo estresse que a pessoa nem percebe, né? Sim, o estresse seria uma janela que abre uma série de possibilidades. E a nossa equipe foi às ruas para saber por que as pessoas ficam tão estressadas. Vamos ver. Trânsito, ônibus lotado, a correria do dia a dia. São muitos os motivos que deixam as pessoas estressadas. Hoje em dia, filhos, trabalho, tudo a correria do dia a dia, né? Não tem como não se estressar. Sou estressada mesmo. E o que te deixa estressada? A gente mal-humorada. Eu só ando correndo, estressada demais. A vida tá corrida demais? Corrida, muito corrida. Trabalho, casa, tudo. Até os mais jovens não escapam do estresse. Eu sou, por exemplo, sou muito estressada. Qualquer coisa me irrita mesmo. Então, eu não sei como lidar. Nesta correria toda, a nossa equipe encontrou uma pessoa bem tranquila. Eu vivo bem, graças a Deus, sou feliz, sou alegre, sabe? Faço atividade em casa mesmo. É isso aí, vivo feliz. Mas até quem se diz estressado de carteirinha também dá dicas para relaxar. Dá uma relaxada, ir para uma praia, aí ficar tranquilo. Esquecer dos problemas um pouco do dia a dia, né? São uma das receitinhas. Uma das receitinhas, com certeza. A família causa o estresse, mas também tira o estresse. Eu gosto de fazer artesanato, trabalho, cuido de casa, essas coisas. Eu gosto muito de mexer com plantas. Quando eu estou estressada, eu deixo o serviço para lá e vou mexer com plantas. Eu adoro mexer com plantas. Gosto mais de mexer no meu celular. Acho que é isso que me deixa mais relaxado, mexer no meu celular. Doutora, a gente vê, todo mundo pode ter esse estresse, né? Mas é importante saber administrar também. As pessoas que não sabem administrar essa situação de estresse, acaba sim tendo outros problemas. Então, o estresse ele tem dois lados. Muitas vezes nós só pensamos em um, que é a sobrecarga. Não é? Porque o estresse, o termo original, vem da física, que é a quantidade que um material consegue suportar sem romper, mais ou menos falando. Então, esse termo foi adaptado para a saúde, para a medicina, para a psicologia, e essa sobrecarga, ela varia muito para cada pessoa e para cada momento de vida da pessoa. Então, a pessoa que tem um limiar de resiliência, vamos dizer, que é aquela capacidade humana de resistir aos problemas e superar esses problemas, se a resiliência for muito baixa, às vezes uma pequena quantidade de estresse pode desencadear uma série de problemas. E existe essa diferença entre as Sim, pessoas, claro, doutora? as pessoas têm níveis diversos de resiliência. Então, essa capacidade de resiliência é muito importante para a gente manter a saúde mental e a saúde física, porque a saúde é um todo. Nós temos que estar com o nosso organismo em dia e a nossa saúde emocional também. Andam e juntos. a resiliência, a gente vê que tem pessoas, por exemplo, duas pessoas que passam por um problema semelhante.
pais que perdem um filho, que seria talvez a maior tragédia que possa acontecer com uma pessoa. Então, por exemplo, um exemplo de um casal entra em depressão, não consegue ir mais para frente, fica preso naquilo. E outro, apesar do sofrimento, cria forças, cria uma ONG para ajudar crianças com aquele problema. Então, a diferença entre esses é o nível de resiliência. Agora, uma boa notícia é que a resiliência ela pode ser aprendida e treinada. Sim, ela é uma habilidade humana, ela não é somente algo que a gente nasce com ela. Com a maioria das habilidades, né? Nós podemos treinar e melhorar. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais resistentes ao estresse. Então, essa equação, que é o nível de sobrecarga que a gente passa, que no mundo de hoje, nos exemplos muito falados, comum, né? Você tem não violência, tem você tem trânsito, você tem problemas financeiros, familiares, e do outro a sua resiliência. Quanto mais você treinar para ter saúde física e emocional, melhor você vai conseguir equilibrar essa equação, que é muito importante. Sim, e criança também sofre com estresse? Também, hoje em dia, porque os pais, na melhor das boas vontades, eles querem que essa criança esteja preparada lá para o mercado de trabalho. Sobrecarrega a criança. Exato. Já, então, né? meu filho tem que passar numa boa faculdade, tem que ter uma boa profissão, e muitas vezes acaba passando por cima daquela necessidade da criança ser criança. Afora as próprias dificuldades que as crianças hoje têm, não brincam mais na rua, tem o risco da violência, de sequestro, enfim, tudo isso faz com que a criança fique muito presa dentro de casa, dentro de algum lugar, na escola, o tempo que tem de recreio é 15 minutos para você brincar, comer. Então, essa sobrecarga coloca em vários cursos, mas é para o bem do meu filho. Então, precisa olhar o que é importante na infância dessa criança também, porque a criança precisa de muitas coisas. Para brincar, para interagir, para estar junto com a família muitas vezes a mãe trabalha, o pai trabalha, então tem pouco tempo, uma série de questões que vem estressando muito as pessoas hoje, precisa ser bem olhada. Com certeza, doutor. Vamos dar uma olhadinha no Facebook, que a gente tem algumas perguntas que vieram no nosso post. O João Ricardo, trabalhando na área técnica em TV, sabia que ia ter alguém de TV nessa história, viu, doutor? Isso pode gerar estresse, visto que já sou ligado em 360, não é nem 240, hein? E durmo 6 horas por dia. Café, tabagismo, insônia, tem solução? Olha, João Ricardo, boa pergunta. E muitas pessoas hoje passam por isso. A gente sabe que tem profissões que são mais suscetíveis ao estresse pelo nível de envolvimento, de solicitações. Pelo nível de estresse mesmo, exatamente. Né, então, quem lida com segurança, polícia, professores, área de saúde, muitas áreas têm essa sobrecarga. Existe maneira de lidar com isso? Certamente. Você tem que ter primeiro, a sua saúde física em dia. Se você for estressado, tiver muitos fatores de estresse e doenças não cuidadas e não bem tratadas, isso pode agravar muito o seu estresse. Então, cuidar da saúde física, controlar as doenças crônicas, fazer um trabalho de prevenção. Então, ter um estilo de vida saudável, se alimentar bem, atividade física regularmente. Existem métodos dentro das terapias integrativas, como a acupuntura, homeopatia, a meditação, enfim, diversas práticas que você pode... Tudo isso seria para acalmar, né, doutor? Seria para você aumentar a resiliência, seria para você acalmar ou equilibrar o seu emocional, para dar uma resistência física maior, para contemplar esse equilíbrio corpo e mente, no sentido de você ficar mais forte e poder lidar com esse estresse. Tá, e nesse caso do João Ricardo, então, o café é um veneno, né? Não, o café não é um veneno. O café, ele é bom, assim, uma quantidade moderada. O café já foi desmistificado que ele é negativo para a saúde. Ele dá energia, ele dá vitalidade. Agora, claro, não em excesso. Sim. Existe uma média de consumo de café que você deve tomar. Tá certo. A Sandra Regina Santos, às vezes eu sinto um desespero, uma angústia, junto com uma vontade de sumir, irritada, nervosa. Isso pode ser estresse? Sim, Sandra, boa pergunta. Pode ser estresse, sim. Né? Muitas vezes ela deve estar passando por problemas, ou familiares, ou profissionais, enfim, e não encontra uma maneira, às vezes, de descarregar. Tem muitos pacientes, muitas pessoas falam, nossa, eu precisava ter falado isso, pelo menos, porque, às vezes, o sofrimento fica tão contido e a pessoa não tem com quem falar, com quem desabafar, não existe uma maneira dela lidar com aquilo. Às vezes, só de você conversar com alguém já que melhora, te escute, já alivia um pouco. Claro, isso não é um tratamento, mas é algo que alivia um pouquinho esse sentimento. Tá certo. Dade Fraga, eu gostaria de saber se dá dor de cabeça, ansiedade. Sim, todos os sintomas, a gente pode falar que são sintomas psicossomáticos, não é? Você vai vai no médico, por exemplo, no meu consultório muitas pessoas vão, não estou me sentindo bem, eu tenho tido mais queda de cabelo, ou estou comendo de uma maneira diferente, aumentando peso, ou com falta de apetite, alteração de libido, de sono. Aí
A gente faz o questionamento, às vezes tem exames laboratoriais, a pessoa já traz, não, tá todos normais meus exames. Mas então, às vezes pode ter também a falta de uma vitamina, no caso, sim, alguma pode, coisa assim, você né, tem que doutor? avaliar, porque o estresse ele pode ser físico também. Sim. Tudo que sobrecarrega o organismo é o estresse. O estresse não é só emocional e mental, o estresse é uma sobrecarga que acomete o físico e o mental, o emocional, porque nós somos uma unidade. Não tem como separar o corpo e a mente, não, é uma integração. Sim, né? caminha Então junto, você né? precisa tratar essa totalidade. E os sintomas são psicossomáticos. Muitas vezes a pessoa não está bem, não se sente, tem esses sintomas difusos que você não encontra uma causa orgânica, mas é o início de uma somatização. Entendi. E se isso for devido somente ao estresse ou também pelo estresse e for se agravando, com o tempo alguma lesão orgânica pode aparecer. Tá. Tem uma perguntinha também que veio pelo WhatsApp. Qual é, Lari? Emily de Itupeva quer saber por que o estresse dá dor de cabeça. É um pouco parecida também com a Haddad, que tem essa... Como eu estava falando, o estresse ele pode dar por quê? Porque uma pessoa estressada, ela vai ter muitos sintomas. Por exemplo, ela pode ter uma contratura da região da musculatura da cintura escapular, que é ombro, pescoço, e essa contratura, ela vai diminuir a circulação para os músculos, nos nervos da cabeça, e isso pode dar uma cefaleia. É uma das causas, claro que tem que ser investigado. Se for uma cefaleia de longa duração e a pessoa tem que ir no seu médico e verificar o que está acontecendo. Tudo que a gente está falando tem que ser investigado, claro, né, doutor? Com certeza. Né? Não tudo vai ser estresse. Não. Luciano Correia da Silva Correia, sei que trabalhar com o público é difícil. Às vezes me sinto meio tonto e com tremedeira. Será que isso é normal ou é algum problema de saúde? Então, Luciano, precisamos saber o que está acontecendo com você. Se você já tinha esses sintomas ou se de repente começou a aparecer esse tipo de sintoma, tem algum problema acontecendo na sua vida ou na sua profissão. Então, tudo isso tem que ser avaliado individualmente. Não é falar, não, isso é aquilo, não é algo matemático, mas sim tem que ser feita uma avaliação caso a caso. Certo. Bom, mais Pode ser, claro. É, né? Pode ser. Kelvin Zeferino, gostaria de saber se o estresse causa queda de cabelo. Sim, pode causar queda de cabelo, excetuando-se outras causas, sim, mas o estresse, a gente costuma dizer que ele é uma porta que abre para uma série de possibilidades. Na chamada você falou em obesidade, câncer. Sim. Claro, mas o estresse causa o câncer? Não, não é que o estresse cause o câncer, mas se o estresse crônico for afetar a sua imunidade, o câncer, o que acontece? Uma célula cancerosa, todos os dias produzimos células cancerosas. O nosso sistema imunológico vai lá e dá conta de eliminar essas células, porque nós estamos com a defesa, com a nossa imunidade em dia. Se a nossa imunidade começa a ser comprometida pelo estresse ou por outras causas, então muitas vezes isso pode escapar. Né? Essa triagem, essa eliminação das células cancerosas, ou o sistema imunológico trabalhando para lidar com nossas funções, ele estando em queda, ou as doenças podem aparecer. Então, não é que diretamente o estresse cause as doenças, mas ele deixa o organismo mais fraco para lidar com a possibilidade de combater essas doenças. Entendi. Vamos lá, Liliane Wagner, Colim Passarini. Gostaria de saber se a angina pode ser causada por estresse. Sim, a angina, por ser uma... E outros problemas cardíacos também, vários né, doutor? problemas, porque na hora que você está num estresse agudo, muito forte, o nosso organismo elimina secreta uma adrenalina em excesso. Essa adrenalina acelera o ritmo cardíaco, faz o músculo cardíaco se contrair com mais força. Se a pessoa já tiver um problema de obstrução coronariana, então isso pode afetar sim e trazer sintomas como angina e outros. A gente ouve muita gente dizer, eu estava tão nervosa que meu coração ficou disparado, com né? certeza. É realmente um reflexo daquele estresse, daquele momento. É como quando a gente leva um susto. O estresse agudo, a gente poderia dizer que equivale a uma reação de susto. Você, de repente, tem aquele susto, você não sabe o que você vai fazer. Se você vai enfrentar aquilo que está na tua frente, se você vai fugir. É uma reação chamada fuga ou luta, que um fisiologista americano, Cannon, já falou em 1899. Ele descreveu essa reação, que é a reação de estresse agudo. Então, imagina que nós estamos aqui e, de repente, um pitbull sem focinheira, feroz, vem em cima da gente. A gente não vai nem saber o que está fazendo, porque não vai raciocinar. Sim. A gente vai reagir de uma maneira aguda, num estresse agudo para sobreviver, para escapar, enfim. A hora que, pegaram o pitbull, seguraram, a gente vai suspirar, relaxar e daqui a pouco está tudo bem. Então, esse estresse agudo, essa reação, acelera o coração. Esse estresse agudo, doutor, é aquela sensação de sono? Você tem aquela sensação de... Não sempre, muitas vezes. Quando Você relaxa, aquilo consome muita energia, o estresse agudo. Muito rápido, então, né? a hora que aquilo se resolve, você vai relaxar um pouco mais e vai ficar tranquilo. Então, às vezes, pode dar até um pouco de sonolência. Mas o importante é falar que o estresse deveria ser sempre agudo. E no mundo de hoje isso não acontece.
ele se cronifica, Fica contínuo, e aí né? esse pitbull está sempre todo dia em cima dia da tá ali, gente, é, nos é. problemas familiares, nos problemas financeiros, profissionais, e as pessoas não conseguem lidar com aquilo, então o estresse vai evoluindo. Depois da fase de resiliência, ele entra numa fase de exaustão. Sim. A hora que chega na fase de exaustão, os mecanismos de defesa já estão indo por água abaixo. E Aí aí todas as doenças crônicas às quais nós formos predispostos, por exemplo, se eu venho de uma família com hipertensão, com diabetes, com câncer, isso pode vir a aparecer porque as minhas defesas já não conseguem lidar mais com tudo isso. E um quadro depressivo também, doutor? Também pode ser aparecer por conta desencadeado. do Se uma estresse. pessoa está constantemente estressada, sobrecarregada e ela não vê perspectiva, então a gente pode dizer que tem um estresse que chama burnout, que é o grau maior de estresse. De todas as pessoas estressadas, que pode chegar a 70% da população, mais ou menos 20 a 30% dessas podem chegar a um grau extremo chamado burnout, que equivaleria a uma estafa extrema. Nesse nível, acontecem também muitos problemas emocionais. Então a pessoa fica desmotivada, no trabalho ela pode se tornar irônica, ela pode não conseguir lidar com sua atividade profissional, e então além de adoecer fisicamente, ela adoece emocionalmente. Que é a depressão, síndrome e pode do entrar pânico. no quadro de depressão, no transtorno de ansiedade, de pânico. Tá, tem uma perguntinha, a gente está ao vivo também pelo Facebook neste momento, e a K. Borges Reis, bom dia, doutor Debs, que falando sobre o estresse do dia a dia, ele pode ocasionar a síndrome do pânico, e é verdade que essa síndrome tem realmente cura? O estresse tem cura? Sim, o estresse tem cura, ele pode ser tratado, deve ser tratado de uma maneira, muitas vezes, multidisciplinar, então você tem que ter um acompanhamento médico, psicológico, nutricional, fazer atividade física, aprender a meditar, aprender a aumentar a sua resiliência. Hoje em dia o mundo é muito complexo, né, Vanessa? Então, nós não podemos dizer que tem somente uma solução para qualquer coisa. E com essa abordagem multidisciplinar, a gente consegue cercar de cuidados essa pessoa que está num momento muito frágil, muito sensível e de adoecimento, e fazer com que ela se fortaleça física e emocionalmente. E pode sim, eu acompanho isso sempre, as pessoas podem e saem desse quadro quando bem acompanhadas. E qual o momento de procurar ajuda, doutor? Quais os sintomas principais que a pessoa percebe? Opa, agora eu tenho que Então, procurar quando a pessoa ajuda. percebe que o seu dia a dia está diferente, que ela já está começando a ter sintomas que ela não tinha, por exemplo, alterações de sono, alterações de humor, então fica intempestivo, de repente está irritada, de repente está rindo, o seu sistema imunológico começa a baixar, ela tem infecções de repetição, resfriados, problemas gastrointestinais, ou às vezes as outras pessoas falam, nossa, você está muito irritado, o que está acontecendo com você? Às vezes a pessoa não se deu conta do que está acontecendo com ela, e ela é alertada por alguém da sua família, do seu trabalho, e ela tem que perceber. As pessoas hoje em dia têm pouco tempo para olhar para si, ou têm pouco costume de olhar para si. E a gente precisa refletir, né? olhar para o que está acontecendo com a gente, o que nós estamos sentindo, acolher e reconhecer os nossos próprios sentimentos físicos e emocionais para saber aonde nós estamos indo, como nós estamos caminhando. E a hora que a gente percebe que as coisas não estão bem, aí está na hora de procurar ajuda. Tá certo, doutor. Bom, nosso tempo na TV é pouco, então a gente vai continuar com o doutor depois no live aqui no Facebook, direto com vocês. Quem tiver mais perguntas pode mandar pra gente, que a gente continua depois do jornal mais um pouquinho com o doutor médico clínico geral Roberto Debs. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.